Bom dia, igreja. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, dando continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas de Jesus Cristo. Hoje estaremos vendo a parábola do juiz Inico, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 1 ao versículo de número 8. Apesar de ser uma parábola curta, nós vamos ver que os seus ensinamentos são vitais para a vida do cristão. Nós vamos ver que a parábola de Jesus é essencial, o ensinamento dessa parábola é essencial para a vida de todo o cristão. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva perseverante, ou a parábola da mulher persistente. Na minha Bíblia está a parábola do juiz Inico. Vamos estar lendo essa parábola para entendermos, tá bom? Então vamos lá, estudo de hoje, a parábola do juiz Inico, Lucas capítulo 18, versículo de número 1 ao versículo de número 8, que diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz Inico. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus está contando esta parábola aos seus discípulos e tem como ensinamento principal, como ponto principal, a necessidade de perseverar em oração sem desanimar, como nós lemos, como nós podemos observar no versículo 1 de Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Tem um objetivo ali, ensinar aos seus discípulos. E é importante citar que esta parábola não está solta ou isolada. Jesus não conta essa parábola de modo aleatório. Jesus não entra nessa parábola de modo aleatório, de uma maneira isolada. Não, esse ensinamento não é um ensinamento isolado. Ela tem um contexto por trás. Quando Jesus cita essa parábola, tem todo um contexto por trás. Essa parábola está no capítulo 18, mas tem todo um contexto por trás que está no capítulo de número 17, no capítulo anterior. No capítulo anterior, no capítulo de número 17, Jesus está falando aos seus discípulos a respeito de um período difícil que os seus discípulos e aqueles que o seguem suportariam antes do seu retorno glorioso, antes da volta de Cristo, antes da sua volta, antes da segunda vinda de Jesus. Jesus está falando no capítulo 17 sobre um período difícil que os seus seguidores enfrentariam. Jesus está alertando aos seus discípulos, Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, onde as pessoas só estavam preocupadas com as coisas deste mundo, assim será na minha volta. Jesus ele cita no capítulo 17
essa situação de Noé, essa situação de Ló. As pessoas só estavam, e é verdade, irmãos, é bem verdade que ainda hoje muitos só estão preocupados com as coisas deste mundo, se esquecendo que existe uma promessa que em breve se cumprirá, a promessa de que Jesus Cristo voltará. Noé, Ló, Jesus está citando como eles viviam, sem se preocupar com as coisas de Deus, e Jesus vai citar, Jesus cita que em Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Jesus cita que nos dias de Ló as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E é verdade que ainda hoje nós estamos vendo isso se repetir. Ainda hoje isso é uma realidade no nosso meio. Por isso que a palavra de Deus ela é tremenda. É escrita há mais de 2000 anos atrás, mas os ensinamentos são atuais. A parábola de hoje do juiz iníquo é um ensinamento para os seus discípulos, mas é um ensinamento para nós nos dias de hoje. Jesus então, ele vai alertar os seus discípulos que assim também será no dia em que ele se manifestar. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, edificando. E Jesus cita, assim também vai ser quando eu me manifestar. E é nesse contexto, nesse contexto que Jesus vai citar essa parábola do juiz iníquo. Está o contexto todo atrelado ao capítulo 17 e ele vai entrar no capítulo 18 com essa parábola, alertando sobre a necessidade de uma vida de oração, aguardando a sua volta. O contexto da parábola é esse. Olha, no capítulo 17 ele está falando sobre a sua volta e ele está alertando agora, através dessa parábola, sobre a necessidade de uma vida de oração, aguardando a sua volta. Nós podemos ver isso se nós pularmos para o último versículo da parábola, que é no versículo de número 8. No versículo de número 8, nós vamos observar, através da fala de Jesus, essa relação entre a parábola e o assunto da sua volta. No versículo 8 de Lucas, capítulo 18, diz assim: digo a vocês que depressa desfará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, está relacionada. Quando o Filho do Homem vier, a parábola está falando sobre a volta de Cristo. Existe um grande equívoco, meus irmãos, na interpretação e no uso desta parábola. E nós estamos aqui para aprender. Existe um grande equívoco. Muitos pegam e se utilizam desta parábola, alegando que pela insistência na oração, Deus então dará aquilo que aquela pessoa está pedindo insistentemente. As pessoas pegam e usam, dizendo: você tem que insistir, você tem que insistir, você tem que insistir, Deus vai te dar. Muitos entendem que é pela insistência que alcançarão a vitória, mas eu quero dizer para você que infelizmente não. Definitivamente não é esse o contexto da parábola, não é isso que a parábola está dizendo, não é isso que Jesus Cristo quer dizer. Embora devamos sim colocar diante de Deus as nossas necessidades e súplicas e clamores insistentemente, crendo que Ele pode nos atender, que Ele pode atender às nossas necessidades, precisamos entender que Deus nunca se sente pressionado. O Deus Todo-Poderoso nunca pode ser colocado diante da parede. Não é pela insistência, eu vou pedir, Deus vai ter que me dar, porque eu vou pedir até Ele me atender. Não é assim, meus irmãos. Deus é soberano, e a sua vontade sempre vai prevalecer sobre a nossa. Sempre vai prevalecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. Portanto, é um erro achar que pela insistência Deus agirá. É um erro achar que pela insistência Deus vai ter que fazer. Não é assim
com o Deus Todo-Poderoso. A perseverança na oração, a sua perseverança na oração, a minha perseverança na oração, a insistência vai fazer com que eu e você venhamos a exercitar a nossa fé. A perseverança e a insistência vai demonstrar o quanto eu e você confiamos nele e somos dependentes dele. Quando perseveramos em oração, meus irmãos, quando insistimos em oração, quando estamos ali clamando, quando estamos ali pedindo, quando estamos ali exercitando a nossa fé, quando estamos ali colocando diante de Deus insistentemente a nossa súplica, não é para torcer o braço de Deus, não é para colocar o Deus contra a parede, não é para isso. Quando nós insistimos com o Senhor, quando nós colocamos as nossas súplicas diante do Senhor, quando nós oramos sem cessar, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu espero em Ti. Senhor, eu entrego esta causa em Tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego essa questão em Tuas mãos. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Quando nós insistimos, estamos dizendo para Deus: eu confio no Senhor. Lembra de Jesus? Eu quero trazer um texto para dentro desse ensinamento. É um texto de fora da parábola, mas que traz para o ensinamento da parábola. Está no contexto. Lembram de Jesus no Getsêmani? Lembra de Jesus quando está numa agonia, a ponto que ele diz, um dos evangelhos, que ele começa a suar sangue, tamanha sua aflição? Você lembra que Jesus insistia com o Pai em oração? Ele vai dizer para os discípulos: uma vez, duas vezes, três vezes. Jesus, por pelo menos 3 vezes, insistia com o Pai a respeito da mesma questão, do mesmo assunto. Jesus estava sendo perseverante diante do Pai. Jesus estava insistindo com o Pai na mesma questão. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Orou a primeira vez e volta. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E volta, insiste. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas lembre-se das palavras de Jesus: contudo, seja feita, Pai, a tua vontade. Jesus insistia em oração junto ao Pai. Jesus estava sendo perseverante, insistindo junto ao Pai. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. 2, 3, insistentemente. Contudo, seja feita, Pai, a tua vontade. Jesus não insistia em oração para pressionar o Pai. Jesus não insistia em oração para que a sua vontade fosse feita. Não, Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Pai, o que eu gostaria é que, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus insistia com o Pai, mas sabia que a vontade que tinha que prevalecer, a vontade que iria prevalecer, era a vontade do Pai. Jesus colocou diante do Pai a sua necessidade, crendo que, se Deus quisesse, poderia livrá-lo daquele sofrimento. Contudo, Jesus entendia, como eu disse, que o mais importante não era a sua vontade, mas era que a vontade do Pai fosse feita. Você deve insistir em oração, meu irmão. Você deve colocar o seu clamor diante de Deus. Você deve sim rogar ao Pai dia e noite, mas crendo que Ele é soberano para fazer, mas crendo que a vontade dEle é que deve prevalecer na sua vida, seja ela em qual situação você estiver. A parábola, eu digo mais uma vez, eu quero aqui repetir, eu quero enfatizar, está apontando sobre a necessidade de vivermos uma vida de oração até que Ele venha. Uma vida de oração, aguardando e perseverando até que a promessa se cumpra, meu irmão. As circunstâncias podem até parecer desfavoráveis. As circunstâncias podem até sugerir que está demorando, como parecia na vida daquela viúva. Talvez você esteja passando por circunstâncias que o cenário pode ser desfavorável.
Mas o ensinamento de hoje, a viúva, o cenário era desfavorável. Ela estava sempre diante de um juiz corrupto, iníquo, que tudo indica receberia propina para julgar a causa, e como ela não tinha posse, deixava ela de lado. Na parábola o contexto era desfavorável para aquela viúva. Ela tinha uma causa e o juiz não queria julgar de jeito nenhum, e ela insistia com o juiz, e ela insistia com o juiz, e ela insistia com o juiz. Lembra-se de Jesus? Jesus insistia em oração, e eu quero dizer para você que você pode sim insistir em oração. Durante algum tempo foi assim na vida daquela viúva, mas o cenário era desfavorável? Sim. Parecia que não iria acontecer? Sim. Mas Jesus, no decorrer da parábola, vai dizer que aquela viúva, por meio da perseverança, por meio da insistência, teve a sua causa julgada. Marcos, diácono Marcos, você acabou de dizer que não é pela insistência que eu vou obter as coisas de Deus. Quem falou? Continuo dizendo que não. Meu irmão, essa parábola vai nos dizer que assim como foi com a viúva, também será conosco. Assim será com os escolhidos de Deus. Assim será com aqueles que perseverarem na oração e na intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Então o Senhor disse: ouçam bem o que disse este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A sua justiça virá do alto, a sua justiça virá do socorro, vem do Senhor. Não desanime, não desanime, igreja, não desanime. O estudo de hoje é rico em ensinamentos. Ainda que pareça demorado, Deus cumprirá com a sua promessa e fará justiça aos seus escolhidos. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Enquanto estivermos neste mundo, meus irmãos, sofreremos injustiças. Enquanto estivermos nesse mundo, sofreremos perseguições. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por lutas, aflições, dificuldades, dores, angústias, por tudo isso, mas o Senhor vai estar te assistindo em toda e qualquer situação da sua vida. Em todo momento o Senhor vai estar te sustentando, meus irmãos. Mas eu quero dizer algo para você, que essa parábola aqui aponta para a volta de Cristo. Quando Ele voltar na sua glória, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Ele fará justiça aos seus escolhidos. Meu irmão, estaremos num lugar onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais angústia, porque Ele fará justiça aos seus escolhidos. Quando Ele voltar na sua glória, reinaremos com Ele por toda a eternidade, meus irmãos. E se nós observarmos esse assunto sobre a volta de Cristo, onde muitos julgam demorado, no tempo do apóstolo Pedro também já era assim. No tempo do apóstolo Pedro já vai tratar desse assunto em uma das suas cartas, na segunda carta dele, ele vai tratar sobre esse assunto. O apóstolo vai tratar dessa questão em sua segunda carta, quando ele cita a volta de Cristo, quando ele cita a segunda vinda de Cristo. Segunda carta de Pedro, peço que você, se quiser acompanhar no capítulo de número 3, vai falar sobre isso. Segunda de Pedro, capítulo de número 3. Vai falar exatamente sobre isso. Antes de capítulo 3, versículo 3 e versículo de número 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu vou pular agora para o versículo 8 e versículo 9, para que nós possamos ganhar um tempinho.
Versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 3, a continuação do texto de Pedro. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Aí 2 Pedro, no versículo 14, diz assim: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, meu irmão, a parábola vai dizer que você deve perseverar em oração até a volta de Cristo, até que a promessa se cumpra. Você deve perseverar, orar. Você lembra lá quando nós falamos no versículo 1 lá de Lucas 18, o ensinamento, quando Jesus vai dizer logo no início, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Portanto, meus irmãos, não desanimem. Por essa razão, diz Pedro, amados, esperando estas coisas, esperando a volta de Cristo, esperando que a promessa se cumpra, esperando que Jesus volte na sua glória, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, igreja, o estudo de hoje é uma advertência. O estudo de hoje sobre a parábola do juiz iníquo, sobre a insistência daquela viúva, é uma advertência para todos nós. O que Jesus está nos advertindo é a respeito da sua volta e da necessidade de sermos perseverantes na oração, perseverantes no exercício da fé, orando o tempo todo, sem desanimar, aguardando a promessa se cumprir, colocando diante dele sim as nossas súplicas, o nosso clamor, o nosso agradecimento, colocando todos os dias a nossa vida diante dele em oração, em comunhão, perseverando até que ele venha, porque ele irá voltar, ele irá cumprir a sua promessa. Jesus contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime, meu irmão, não desanime, a promessa se cumprirá. Jesus está nos advertindo de que muitos se encontrarão desanimados e sem fé na ocasião da sua volta. Jesus está nos advertindo que muitos serão pegos como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, quando muitos ainda estavam somente preocupados com as coisas deste mundo. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam negócios e se esqueciam das coisas de Deus. Não desanime, meus irmãos. Não se esqueçam da promessa. Jesus está te advertindo hoje através deste estudo. Jesus está me advertindo através deste estudo. Ore sem desanimar. Espere a promessa se cumprir sem desanimar. Lucas capítulo 18, no versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra de Jesus, será que quando ele voltar, ainda encontrará fé sobre a terra? Porque as pessoas estão muito preocupadas em fazer as coisas deste mundo, em conquistar as coisas deste mundo, em adquirir as coisas deste mundo. Estão se esquecendo de que tudo isso aqui é passageiro. Estão se esquecendo que o principal é Cristo Jesus. Que possamos perseverar em oração, que possamos alicerçar a nossa fé em Cristo Jesus, através da palavra, através da oração, através da intimidade com o Pai, através do clamor, através de estar num relacionamento íntimo com Deus, e que possamos, meus irmãos, aguardar firmes e inabaláveis na sua promessa, quando ele mesmo, o próprio Jesus, vai dizer também em Apocalipse: eis que venho sem demora. Então, meus irmãos, eis que venho sem demora, é o recado de Deus para a sua vida nesse final dessa aula. Aguarde, porque a promessa irá se cumprir. A palavra de Deus diz que ele vem, e que vem sem demora. Que você possa guardar esses ensinamentos hoje, através dessa parábola, para a sua vida.
que você possa entender que nós devemos sim perseverar em oração, sem desanimar, com foco, com objetivo, com os olhos fitos ao céu, crendo que Ele voltará, que a sua promessa se cumprirá e que Ele voltará sem demora. Que você possa, meus irmãos, guardar, que vocês possam, meus irmãos, guardar esse ensinamento de hoje para praticar na sua vida. Guarde, entenda que você deve sim perseverar em oração, sem desanimar, mas sempre com o foco de aguardar a volta de Cristo, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Que você tenha uma boa semana, uma semana de paz, que você possa estar alicerçado na fé, que você possa estar praticando o ensinamento de hoje. Então, uma semana abençoada para você, no nome de Jesus.